E agora eu chamo a Stephanie Alves para a gente seguir discutindo um assunto muito grave, porque o jogador brasileiro Vinícius Júnior disse que espera agora uma punição contra crimes de ódio. A gente tem acompanhado já nos últimos meses, ano passado ele já estava sofrendo com alguns crimes e agora um boneco vestindo a camisa com o número dele apareceu pendurado numa ponte da Espanha, simulando o jogador enforcado. A imagem é super forte, por sinal. Stephanie, uma atitude horrível, novamente a gente tem que contar essa história e o Vinícius Júnior novamente também no centro de mais essa situação. Explica pra gente o que aconteceu. Bem-vinda. Vamos lá, Muri. Infelizmente, né, a gente vem aqui para falar de esporte, mas tem que falar desse lado tão ruim, né, tão triste, tão lamentável do esporte. Hoje tem clássico lá na Europa, tem clássico em Madrid. O Real Madrid do Vinícius Júnior vai enfrentar o Atlético de Madrid, jogo pelas quartas de final da Copa do Rei. Esse é um dos clássicos, Muriel, mais importantes de Madrid, da Espanha e da Europa como um todo. Mas os torcedores adversários do Vinícius Júnior, do Atlético, passaram completamente dos limites do aceitável, dos limites do que é legal, no sentido de lei mesmo, nessa tentativa de provocar o jogador, de provocar para esse clássico. Eles penduraram, como você bem disse, um boneco vestindo a camisa do Vinícius Júnior num viaduto pertinho ali do CT, do Centro de Treinamento do Atlético de Madrid, esse boneco amarrado pelo pescoço, como se o Vinícius Júnior tivesse aí enforcado, aludindo a uma situação bizarra. E em cima, uma faixa escrito Madrid odeia o Real. E aí, por causa disso, o Atlético de Madrid emitiu uma nota dizendo o seguinte: feitos assim são inadmissíveis e constrangem a sociedade. O clube também disse condenar qualquer ato que atente contra a dignidade ou pessoas ou instituições. E o próprio Vinícius Júnior veio a público agora para dizer que espera, através de seus porta-vozes, né, porque ele está completamente concentrado para essa partida de logo mais. Ele mesmo não se pronunciou, mas chamou um porta-voz para dizer que espera que punição aconteça nesse caso, Muriel. É inacreditável, Stephanie, a gente pode ver que a situação passou completamente dos limites. Inclusive, a gente tem uma imagem que mostra esse momento. Madrid odeia o Real. A gente tem esse vídeo postado pelo próprio Real Madrid, inclusive falando que é vergonhosa essa situação. A gente tem um momento desse vídeo, então, o momento que você falava, então, que tem essa faixa falando Madrid odeia o Real. Como a gente pode perceber, está passando do limite da rivalidade. A gente aqui no Brasil, a gente tem muitos clubes rivais, a gente está acostumado já com rivalidade sadia, porque a gente sabe que um clube sempre acaba engrandecendo o outro, e isso é normal, faz parte da rivalidade. Agora, o que a gente está acompanhando entre Atlético de Madrid e Real está passando dos limites já faz tempo, e o jogador Vinícius Júnior tem sofrido com acusações muito graves e tem crimes sendo cometidos contra ele, crimes de racismo. A gente tem que ficar muito de olho, a gente vai, toda vez que acontecer qualquer tipo de situação parecida com essa, a gente vai mostrar para você aqui, porque a gente precisa denunciar, né, Stephanie? É isso, Muriel. Em vários clássicos que já aconteceram lá na Europa, o Vinícius Júnior, infelizmente, tem sido uma vítima preferencial, um alvo preferencial, independente de quem seja a torcida que está do outro lado, como é hoje o caso do Atlético de Madrid, mas não só isso, né? Vamos relembrar um outro caso aqui também, uma outra torcida rival do Valladolid, no ano passado, começou a falar frases racistas contra Vinícius Júnior. E um outro caso também muito grave aconteceu num outro clássico, esse também contra o Atlético de Madrid no ano passado. E aí o atacante brasileiro foi alvo de declarações racistas num programa de TV lá na Espanha. Um empresário que estava participando desse programa disse que o Vinícius Júnior tinha que deixar de fazer macaquices. Isso porque não só o caso do Vinícius Júnior, mas de muitos jogadores sul-americanos, brasileiros, quando marcam um gol, fazem uma comemoração ali, dançando. E é uma marca do Vinícius Júnior, e para esse comentarista, né, para esse agente, seria uma macaquice. E aí vários jogadores brasileiros vieram a público naquela época para se solidarizar com o Vinícius Júnior, inclusive Pelé, hein, minha gente? Pelé veio a público para pedir para ele continuar bailando, sim. Agora, a gente está vendo aí, Muriel, uma nota do próprio Real Madrid, está aqui também na tela, uma posição do Real Madrid dizendo que esses atos são vergonhosos. Um boneco com a camisa do Vinícius Júnior foi pendurado em uma ponte, uma vergonha para a torcida do Atlético. E esse emoji aqui, esse sinal,
vomitando, né? Tamanha a reação que nos provoca. Então, assim, ó, Vinícius Júnior sempre, né, é um alvo de torcidas adversárias. Isso porque ele tá ali só fazendo o papel dele, que é ser um bom jogador. E é uma marca, gente. Um jogador sul-americano, um jogador brasileiro, não dança para provocar a torcida adversária. A gente sente muito por quem se sente provocado com uma atitude que pra gente nada mais é do que de profunda alegria, né? Quando se faz um gol, é o auge para um atleta, ele tem o direito de comemorar como ele quiser. Agora, se outras pessoas entendem isso como uma provocação, cabe uma reação também dentro do que seria legal, do que seria justo e dentro do fair play, dentro da lei. Sem dúvida, Stephanie, é realmente chocante essa situação, que isso continue acontecendo e que eles continuem insistindo. A gente tem agora um tweet, é isso, que chega nesse momento da CBF, que a Stephanie vai ler pra gente agora. Ela teve acesso a esse tweet, declarando, claro, apoio, né, a Vinícius Júnior. Stephanie. Isso, Mori. A própria Confederação Brasileira de Futebol veio a público, agora há pouquinho, tem alguns minutos, publicou essa imagem também com a seguinte declaração. A CBF repudia veementemente os atos racistas sofridos mais uma vez. E é importante que a gente diga mais um ato racista contra Vinícius Júnior. E segue aqui, ó, a intolerância e a discriminação não fazem parte do esporte e devem ser extintas da sociedade. Esperamos que os responsáveis sejam identificados e punidos perante a lei. E a foto aqui de Vinícius Júnior vestindo a amarelinha, e isso também é o que esperam, né? As pessoas que estão ligadas a Vinícius Júnior e todos nós, que os responsáveis por esse ato que passou completamente da provocação, não tem nada de engraçado, aludindo a uma cena que era tão comum, né, durante a escravidão, de pessoas negras enforcadas. Não tem nada de engraçado, não tem nada de legal, é para nos provocar realmente ânsia, viu, Mori? Sem dúvida, é uma repercussão que, como a gente pode ver, é uma repercussão que está muito rápida. A própria CBF rapidamente se manifestou, está nas redes sociais, as imagens, o vídeo. Imagina o que é para Vinícius Júnior, para a família dele, ter que encarar esse tipo de imagem agora repercutindo em tudo quanto é rede social, porque, infelizmente, tem gente que ainda insiste nesse absurdo. E a gente falava, né, há pouco comentava sobre essa situação que é recorrente, que eles têm preferido mesmo utilizar Vinícius Júnior como um alvo, e é uma situação que a gente viu, por exemplo, agora a nota, né, que o próprio clube colocou nas redes sociais, uma nota curta falando que repudiam, mas nota de repúdio, a gente sabe, só nota de repúdio não adianta, é necessário investigar e não encorajar mais que esse tipo de coisa continue acontecendo. A gente lembra, inclusive, que naquele clássico, como a Stephanie muito bem lembrou, né, pela Liga em setembro do ano passado, se eu não me engano, acho que foi em setembro, teve insultos racistas contra o Vinícius Júnior. E aí, esses fatos chegaram a ser levados para tribunais, eles tiveram que arquivar o processo, porque, no fim das contas, chegaram a apurar o crime de racismo, mas não encontraram culpados, minha gente. Então, agora, de novo, Vinícius Júnior sendo praticamente aí, a gente pode falar que a gente está falando que ele está sofrendo de novo um crime de ódio. E a gente está vendo ele como alvo preferencial também, novamente, da torcida rival. Isso não faz parte do futebol, isso não é algo legal e a gente nunca vai defender isso aqui na CNN. E é por isso, então, que a gente também defende que se encontre logo os culpados. Quem está fazendo isso, quem está jogando esse ódio, quem continua cometendo esses crimes de ódio contra Vinícius Júnior, porque isso não é rivalidade. Isso já passou há muito tempo da rivalidade. A gente tem as imagens que mostram, imagens realmente impressionantes, que mostram o boneco dele pendurado e aí, assim, esse cartaz falando, então, que os torcedores odeiam os torcedores rivais. Isso já passou de rivalidade, minha gente, há muito, muito tempo, não é, Stephanie? É, Muriel, e infelizmente, né, casos como esse, vira e mexe, a gente registra aqui na nossa programação. Sempre que a gente fala de esporte, a gente gosta de falar do lado bom do esporte, mas esses casos são recorrentes. E vale ressaltar, né, Muriel, que não apenas lá na Europa. Claro que o Vinícius Júnior é um jogador brasileiro que sofre isso com uma frequência impressionante, com uma frequência recorrente, infelizmente, mas também acontece aqui, dentro do nosso território. No Brasil, na Argentina, no ano passado, quantos jogos
jogos da Libertadores, nós não vimos, com os brasileiros também sendo alvo de provocação da torcida argentina, jogaram banana, imitaram macacos. Isso, minha gente, é um crime em qualquer situação, não é porque é um ambiente esportivo em que tudo pode. A polícia tem que estar atenta, o clube tem que sofrer punições. Nesse caso aí, ó, que a gente está vendo, aconteceu na rua. Deve haver uma câmera de segurança que flagrou em algum momento quem se dependurou ali para pendurar essa faixa e esse boneco aludindo ao Vinícius Júnior. Mas isso também acontece, Muriel, infelizmente, dentro dos estádios. E aí, nesses casos, há câmeras que flagram, porque esses racistas sequer se importam em esconder os próprios rostos, muitas vezes acreditando na impunidade. Então, há de se haver uma punição para as pessoas jurídicas envolvidas, os clubes, as torcidas organizadas, mas também as pessoas físicas que vão para a cadeia, que paguem, que respondam por essa atrocidade que ainda é julgar uma pessoa pela quantidade de melanina na pele. Estamos em 2023 ainda tratando de casos do racismo e também dentro do esporte. Na hora de encontrarem os culpados, está na hora de realmente prender essas pessoas. As pessoas precisam ser detidas e realmente responder pelos seus crimes. O que está acontecendo com o Vinícius Júnior nos últimos meses, logo mais está aí setembro, a gente vai falar que já está completando praticamente um ano do que tem acontecido. Imagina a pressão na cabeça desse menino, esse menino que arrasou na Copa do Mundo pelo Brasil. Toda vez que ele jogava, quando ele tocava, quando a bola parava no pé dele, ele arrasava. O menino fez gol, o menino é incrível. Deu vários passes, inclusive tem 22 anos, é inclusive um dos jogadores mais valorizados, é o que recebe o melhor salário praticamente, e a gente está vendo essa situação. No fim das contas não faz o menor sentido, isso sim é um crime de racismo, ele tem sofrido esse abuso racista nos últimos meses e isso não pode mais se repetir.